A temporada do professor Josué Oliveira, nomeado reitor pro tempore do IFRN, a temporada dele no comando da reitoria do IF está chegando ao fim. Pelo menos é o que aponta para a decisão saída ainda há pouco da Quarta Vara da Justiça Federal de Natal, que negou o pedido feito pelo Ministério da Educação de que levasse em consideração que a nomeação e posse dos reitores de instituições de ensino federal ficaria a cargo do presidente da República. Essa alegação não foi descartada pela Quarta Vara da Justiça Federal de Natal, haja visto que o IFRN passou por um processo democrático no qual o professor José Arnóbio foi eleito. Lembrando que o professor Josué Moreira ele foi nomeado como reitor pro tempore do IFRN no dia 20 de abril passado. No mesmo dia em que deveria ter ocorrido a posse do professor José Arnóbio. Bom, a decisão de hoje deixa o IFRN em situação meio delicada, porque não se sabe se se o professor, né, o José Moreira, o interventor, vai recorrer, embora ele tenha dito, quando questionado sobre algo nesse sentido, que quem pode responder sobre isso seria o Ministério da Educação. Embora eu creio que ele, como parte envolvida diretamente no assunto, ele vá também recorrer da situação ou da sentença de hoje, da decisão de hoje. O certo é que o IFRN se transforma em disputa meramente política e se enquadrando, enveredando para o aspecto ideológico. De um lado, nós temos um processo democrático que culminou com a eleição do professor José Arnóbio, e do outro a intervenção do Ministério da Educação, levando em consideração apenas o viés ideológico, ou político-ideológico, já que o professor Josué Moreira é filiado ao PSL, partido do qual fez parte o presidente Jair Bolsonaro. A questão da ideologia se faz presente porque os mesmos ideais defendidos pelo presidente da República estão presentes na veia ou na verve política do professor Josué Moreira. O capítulo de hoje tende a não ser o definitivo e essa briga judicial só tende a enfraquecer o IFRN, que é grande por sua natureza, mas a intervenção do Ministério da Educação no processo sucessório democrático na instituição acaba por apequenar uma instituição que tão fortalece e muito, né, para a educação superior, técnico, médio, tecnológica e superior do Rio Grande do Norte e do Brasil. Uma pena que o aspecto ideológico, político-ideológico, seja utilizado para alterar um quadro ou uma área tão importante para a política de maneira ampla, né? Estou falando aqui da educação enquanto algo próprio do sistema político como um todo. Não a política eleitoral, mas o político bem próprio do homem, do viver na polis, na cidade, de discutir os problemas. E o professor Josué se apequenou com isso, deveria não ter aceito essa indicação de assumir pro tempore por um tempo a reitoria do IFRN, uma vez que ele não participou do processo eleitoral. Enfim, é um processo que acaba, como eu já disse anteriormente, apequenando a instituição e abrindo espaço para questionamentos que vão de ordem ética, de ordem moral, enfim, que não engrandecem de maneira alguma o próprio presidente da República, que deixa claro que não aceitaria ou não aceitará a intervenção em suas decisões, já que ele foi eleito para tomar todas as decisões. E com isso, escancara-se que estaria em evidência um processo de verticalização de opiniões ou de decisões. Enfim, parecido com um processo ditatorial mesmo. O presidente da República e o governo federal deixam em evidência ou evidenciam claramente que o autoritarismo se faz presente de maneira bem clara e evidente nessa questão do IFRN. Não confundir autoridade com autoritarismo. O interventor ele perdeu sua autoridade e no sentido de que seria um professor que tem seus valores reconhecidos e se apequenou e deixou-se levar pelo autoritarismo vigente na política federal. É isso,
Se houver mais detalhes ou outras informações ao longo do dia, eu passo aqui para informá-los.